Olá, sou Adriana Monghini, do Sim de Saúde. Hoje vamos falar sobre vitiligo. O vitiligo é uma doença caracterizada pela perda da coloração da pele. As lesões formam-se devido à diminuição ou à ausência de melanócitos, células responsáveis pela formação da melanina, pigmento que dá cor à pele. As causas da doença ainda não são claramente estabelecidas, mas fenômenos autoimunes parecem estar associados ao vitiligo. Além disso, alterações aos traumas emocionais podem estar entre os fatores que desencadeiam ou agravam a doença. A doença é caracterizada por lesões cutâneas de hipopigmentação, ou seja, manchas brancas na pele com uma distribuição característica. O tamanho das manchas é variável. O vitiligo possui diversas opções terapêuticas, que variam conforme o quadro clínico de cada paciente. O dermatologista é o profissional mais indicado para realizar o diagnóstico e tratamento da doença. O vitiligo não é contagioso e não traz prejuízos à saúde física. Quais os sintomas? A maioria dos pacientes de vitiligo não manifesta qualquer sintoma além do surgimento de manchas brancas na pele. Em alguns casos, relatam sentir sensibilidade e dor na área afetada. Entretanto, uma grande preocupação dos dermatologistas são os sintomas emocionais que os pacientes podem desenvolver em decorrência da doença. O diagnóstico de vitiligo é essencialmente clínico, pois as manchas hipopigmentadas têm geralmente localização e distribuição características. A biópsia cutânea revela a ausência completa de melanócitos nas zonas afetadas, exceto nos bordos da lesão, e o exame com a lâmpada de Wood pode ajudar na detecção da doença em pacientes de pele branca. Análises sanguíneas deverão incluir um estudo imunológico, que poderá revelar a presença de outras doenças autoimunes, como hepatite autoimune e doença de Addison ou doenças da tireoide. O histórico familiar também é considerado, pois cerca de 30% dos pacientes têm algum parente com a doença. É bom salientar que o diagnóstico deve ser feito por um dermatologista. Ele irá indicar, a partir de uma análise, o tipo de vitiligo do paciente, verificar se há alguma doença autoimune associada e indicar a terapêutica mais adequada. Tratamento do vitiligo. Atualmente, existem resultados excelentes no tratamento da doença. O fato de não se poder falar em cura não quer dizer que não haja várias opções terapêuticas. O paciente tem que acreditar e buscar ajuda médica. O tratamento visa cessar o aumento das lesões, a estabilização do quadro e também a repigmentação da pele. Existem medicamentos que induzem a repigmentação das regiões afetadas, como o tacrolimus, derivados de vitamina D e corticosteroides. A fototerapia com radiação ultravioleta B, banda estreita, é indicada para quase todas as formas de vitiligo, com resultados excelentes, principalmente para lesões da face e tronco. Pode ser usada também a fototerapia com ultravioleta A. Também pode-se empregar tecnologias como laser, bem como técnicas cirúrgicas ou de transplante de melanócitos. Algumas novas medicações estão em fase de pesquisas e estudos e devem surgir lançamentos em médio prazo. Muito cuidado com medicamentos ditos milagrosos, fórmulas ditas naturais e receitas dadas por leigos, pois podem levar à frustração e também a reações adversas graves. O tratamento do vitiligo é individualizado e deve ser discutido com um dermatologista, conforme as características de cada paciente. Os resultados podem variar consideravelmente entre uma pessoa e outra. Por isso, somente um profissional qualificado pode indicar a melhor opção. É importante lembrar que a doença pode ter um excelente controle com a terapêutica adequada e repigmentação completa sem nenhuma diferenciação de cor.
Prevenção do vitiligo. Pacientes devem evitar fatores que possam precipitar o aparecimento de novas lesões ou acentuar as já existentes, como usar roupas apertadas ou que provoquem atrito ou pressão sobre a pele e diminuir a exposição solar. Controlar o estresse é outra medida bem-vinda. As lesões provocadas pela doença não raro impactam significativamente na qualidade de vida e na autoestima. Por isso, na maioria dos casos, recomenda-se o acompanhamento psicológico, que pode ter efeitos bastante positivos nos resultados do tratamento. Como evitar o vitiligo? De acordo com um dermatologista, não é possível evitar o vitiligo, já que é uma doença de predisposição genética. Vitiligo é emocional? O estresse é um fator comum em pacientes com vitiligo, podendo desencadear o início da doença caso a pessoa já tenha predisposição genética. O vitiligo é a redução ou falta de melanina, pigmento que dá cor à pele, em diversas regiões do corpo, onde surgem manchas brancas. Como são as manchas? As manchas normalmente são bem mais brancas do que as de pano branco, com superfície lisa e às vezes brilhosa. Geralmente são simétricas, afetando dois lados do corpo, como os dois braços, duas pernas, duas bochechas, e não possui o risco de contágio. Quais os tipos de vitiligo? As manchas claras têm tamanho variável e podem estar isoladas ou espalhadas pelo corpo, principalmente nos genitais, cotovelos, joelhos, face, extremidades dos membros inferiores e superiores, mãos e pés. O vitiligo segmentar ou unilateral manifesta-se somente em uma parte do corpo, geralmente em pessoas jovens. Além da pele, pelos e cabelos também podem perder a coloração. Essa forma incide geralmente sobre a região de um nervo, pinta. No vitiligo não segmentar, focal ou bilateral, as manchas apresentam-se nos dois lados do corpo, como nas duas mãos ou dois pés. É o tipo mais frequente, sendo comum as manchas aparecerem primeiro nas extremidades do corpo, como nariz e boca, ou mãos e pés. Uma ou mais manchas podem surgir em diferentes partes do corpo, com evolução em semanas ou meses e posterior estabilização. Há também o vitiligo de mucosas, que aparece somente em lábios e na região genital. O vitiligo do tipo focal pode se desenvolver para a forma generalizada, com manchas simétricas pelo corpo. São 4 tipos distintos de vitiligo generalizado: vulgar, misto, universal e acrofacial. O mais comum deles é o tipo vulgar, caracterizado por manchas simétricas em diversas áreas do corpo. O tipo misto consiste em uma mistura dos tipos de vulgar e segmentar. Já o vitiligo universal, que é muito raro, acomete mais de 70% do corpo. E por último, o vitiligo do tipo acrofacial. Só leva ao surgimento de manchas no rosto, nas mãos e nos pés. Trata de uma condição que oscila em ciclos de perda de cor e fases de maior desenvolvimento, alternados com estagnação. Ainda sem tratamento específico, a duração dos ciclos e as áreas despigmentadas tendem a se tornar maiores com o tempo, mas podem regredir ou até desaparecerem espontaneamente. Fatores emocionais e traumas podem desencadear, intensificar o surgimento de manchas. Hoje eu fico por aqui, espero ter contribuído com essas informações. Um abraço a todos, não esquecendo que, juntos, somos fortes. O SUS é nosso. Vacina para todos é no SUS.